Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por este programa. Nós estamos aqui com o programa da liturgia diária, o Pão da Palavra. O Senhor nosso Jesus Cristo, certa vez nos disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem necessita da palavra de Deus. Estou vendo aqui, olhando para o jardim do nosso convento e vendo o sol. O homem necessita da vitamina do sol, né? Vitamina D. Pois bem, uma vitamina muito mais poderosa e muito mais eficaz é a palavra de Deus. E é exatamente para viabilizar esta palavra, para que todos possam ter acesso, que nós temos esse programa, o Pão da Palavra. Então, nós iremos proclamar esta palavra, a liturgia diária, o Evangelho do dia, principalmente, a fim de que você possa se alimentar dessa palavra, possa ser nutrido por esta palavra. E nós queremos saudar a todos que estão nos acompanhando, né? Muitos irmãos aqui de Dublin, mas eu sei que também tem alguns irmãos do interior da Irlanda, de outros lugares do Brasil. Estou vendo algumas pessoas de São Paulo, mas também lá da Paraíba, de Catolé do Rocha, também alguns de Ouricuri. E, enfim, a nossa saudação a todos esses irmãos que estão nos acompanhando. Nós desejamos sinceramente e esperamos sinceramente que esta palavra possa abençoar o início do seu dia. Vamos iniciar com uma prece, como é de costume. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de começarmos a proclamação da palavra, o Evangelho do dia, gostaria de fazer um convite. Primeiro, eu gostaria que você, se possível, coloque o lugar de onde você está nos acompanhando, né? De onde você se encontra. Depois, se você puder, compartilhar este link. Nós temos esperança de que essa palavra possa abençoar outras pessoas, outras vidas, quem sabe esclarecer, quem sabe fortalecer. Então, se você puder fazer isso, se você puder compartilhar, nós agradecemos. Então, vamos proclamar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a eles. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra.
e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Você pode dizer, glória a vós, Senhor. Amado irmão, irmã, eu ponderando sobre como deveria conduzir esta meditação, fiquei imaginando que poderia tanto dar uma ênfase mais moral, como aproveitar para dar um ensinamento, uma catequese. Por isso, discerni que talvez fosse o melhor aproveitar a ocasião para fazer uma pequena catequese. Mas antes de me encaminhar para a catequese, gostaria de fazer uma pequena colocação. Veja, o evangelho de hoje, no centro está uma pergunta que Judas, não Iscariotes, fez ao Senhor. Como é possível, ele diz, como é possível que o Senhor, como é que o Senhor explica que se manifestará a nós e não ao mundo? Ou seja, como é que nós iremos vê-lo e o mundo não? E Jesus dá uma explicação que eu penso que nós precisamos ter sempre presente. E aqui eu irei falar isso sem tentar aprofundar muito, mas apenas para encaminhar nesse sentido. Jesus diz, quem me ama guardará a minha palavra. Veja, Jesus aproveita a ocasião e vai nos esclarecer. Por que será que para os que creem, as verdades do Evangelho, as verdades, a realidade do cristianismo é tão real? E como é possível que tantos não vejam? Às vezes você tem um irmão, tem uma irmã, um parente, que para ele o seu coração está totalmente fechado para o Evangelho. E a chave para entendermos essa situação está exatamente aqui. O modo como a pessoa vive. Se ele guarda a palavra de Deus, o seu coração vai se abrir. Se ele não obedece à palavra de Deus, é como se uma escama fosse sendo colocada nos seus olhos. Então, é aquele princípio que certa vez alguém disse: quando a gente não vive como pensa, a gente começa a pensar como vive. Ou seja, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver vai moldando a nossa mente, o nosso modo de pensar. Então é exatamente por isso, pela obediência, pela doçura, pela docilidade do coração aos mandamentos de Jesus, que a nossa visão, a nossa contemplação dele vai se tornando evidente. Por isso que aqueles que amam a Jesus verão mais facilmente o Senhor se manifestará. Exatamente por essa razão, pela obediência, pelo amor. Bom, tendo dito isso, eu gostaria de partir para o ponto que será aquele fundamental na nossa meditação. Mais uma catequese do que mesmo uma exortação. Veja, essa perícope que nós proclamamos aqui, ela se encontra no capítulo 14, que nós já dissemos aqui que contém 5 consolações do Senhor. O Senhor está se despedindo, anunciou que estava indo para o Pai. O capítulo 13 começa dizendo que chegando a hora de deixar este mundo para ir ao Pai. Então o Senhor prevê o sofrimento e a desorientação que sobrevirá sobre os apóstolos, sobre os seus discípulos. Então naquele momento o Senhor dá aos apóstolos 5 consolações. A primeira consolação é a que ele diz: vos levarei
comigo, estaremos para sempre com o Senhor, uma promessa. A segunda promessa que o Senhor nos dá é o tempo da igreja. Ele diz, fareis coisas maiores. A terceira promessa, o Senhor nos diz, eu vos enviarei o Paráclito. A quarta promessa é o Senhor nos diz, não os deixarei órfãos. E por fim, a quinta e última promessa, o Senhor diz, eu vos darei a minha paz. O Senhor faz 5 promessas. E o interessante é que essa perícope, esse versículo, essa passagem que nós acabamos de ouvir, está exatamente relacionada com a terceira promessa. Qual é a terceira promessa? É aquela que está no versículo 18, que nós não lemos, mas que é um horizonte de explicação para esta passagem. O Senhor diz, não vos deixarei órfão, eu virei a vós. Veja, essa promessa do Senhor, não vos deixarei órfãos, ela merece de nós uma atenção. Por quê, irmãos? Essa terceira consolação do Senhor, que está no versículo 18, não vos deixarei órfãos, porque todo ser humano tem vamos dizer assim, uma certa experiência infantil. Eu lembro que tem uma música popular, acho que é de um grupo chamado 14 Bis, eu não sou muito bom em música popular, que diz que há um menino, há um moleque morando sempre no seu coração. Ou seja, dentro de cada um de nós há uma criança. E a criança, ela tem aquela experiência ou não, né, do desamparo, do abandono, da ausência de proteção. E Jesus sabe que, embora nós sejamos adultos, muitos já são idosos, essa criança está dentro de nós. Todos nós, mesmo na idade adulta, por vezes experimentamos, fazemos a experiência do abandono, do desamparo, da ausência de proteção. Porque no coração de cada adulto há também uma criança. Eu visitando os idosos e às vezes conversando com uma senhora de 80, 90, quase 100 anos, às vezes, né? Era curioso quando falavam, elas diziam assim, Frei, eu não tenho mais meu pai, a minha mãe. Bom, certamente fazia muito tempo que ela não tinha um pai, a mãe, mas naquele momento a sensação do desamparo ou mesmo da ausência de proteção. E o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que essa experiência do medo, da ausência de proteção, está sempre no coração de cada um de nós. E é interessante que alguns idosos, eu como pároco já tive a oportunidade de visitar muitos idosos. Fazia parte do dia a dia, toda semana tinha um certo número de idosos que eu visitava, não aqui em Dublin, pois a comunidade é basicamente feita por jovens e jovens casais, mas em outras realidades, em outras paróquias, onde tive outras realidades pastorais, onde tive a oportunidade de trabalhar, era curioso como muitos pais idosos já com Alzheimer, eles já não lembravam, por exemplo, o nome dos seus filhos. E claro que nós sabemos que para todo e qualquer pai, qualquer mãe, o filho é o maior dom de suas vidas. Mas eles não lembravam mais o nome do pai e da mãe. Todavia, não esqueciam os seus pais. Ou melhor dizendo, não recordavam o nome dos filhos, aqueles idosos não recordavam o nome dos filhos. Ele não esquecia o nome dos seus pais. E alguns, por vezes, diziam assim, Frei, eu quero ir para minha casa. E qual era a casa dele? A casa dos seus pais. Jesus, tendo presente essa sensação de desamparo que está no coração de todo homem, ele nos faz uma promessa. Eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei desamparados. A coisa maravilhosa do nosso cristianismo é que o Senhor nos dá essa promessa.
E essa promessa de João 14, 18, presente aí, que não está presente na perícope que nós lemos, mas que é o horizonte dela, não vos deixaria órfãos, está ligado a duas outras promessas. Ou melhor, a uma outra promessa que o Senhor nos fez. No versículo 16, qual é a promessa? Ele diz assim: rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Outro Paráclito. Você talvez não esteja identificando essa expressão Paráclito, mas eu gostaria de fazer uma catequese exatamente em cima dessa palavra Paráclito, e gostaria que você decorasse esse termo Paráclito. O Senhor diz assim: eu rogarei ao Pai e vos enviarei um outro Paráclito. Essa é uma palavra que está presente no Evangelho de João e única e exclusivamente nos textos joaninos. A palavra Paráclito ocorre apenas 5 vezes no Novo Testamento e exclusivamente nos escritos joaninos. Aparece 4 vezes a palavra, repito, a expressão Paráclito aparece 4 vezes no Evangelho e 1 vez na primeira carta de São João. Aí você pode pegar a sua Bíblia e você talvez procure e você não vai encontrar a palavra Paráclito. Mas eu vou dizer onde você pode encontrá-la. Ela está citada em João 14, 16, eu acabei de ler. João 14, 26, que é o Evangelho de hoje, é o final do Evangelho de hoje. Depois João 15, 26, 15, 26, 16, 7. E depois da primeira epístola de São João, capítulo 2 e versos 1. Aí você vai procurar, você vai examinar esses textos que eu acabei de lhe dar, e você não vai encontrar a palavra Paráclito, mas você vai encontrar outras palavras que traduzem a palavra Paráclito. Por exemplo, no Evangelho de hoje não aparece o termo Paráclito, aparece o termo defensor. Em outras traduções, por exemplo, no texto aqui na Irlanda, não aparece o termo defensor, mas aparece o termo advogado. Advogado. Em outras Bíblias você não vai encontrar um termo advogado nem defensor, você vai encontrar o termo consolador. Por isso que é importante refletir sobre essa expressão. Veja, Jesus faz a promessa, ele diz que não nos deixará órfãos, mas faz a promessa de um outro Paráclito. A palavra Paráclito, palavra grega, é uma palavra, diríamos assim, composta. Pará é uma preposição, kletos é um adjetivo. Literalmente quer dizer chamado em favor. Por isso é um advogado, é alguém que você chama em seu favor, que você invoca como um auxiliador. A tradução advogado diz bem, porque o que é um advogado? É alguém que defende, alguém que fala em nome de, alguém que intercede. Por isso também intercessor. Paráclito é um intercessor, um defensor, alguém que defende, alguém que consola, um ajudador. Muito bem, Jesus promete um outro Paráclito, um outro defensor. E aqui eu queria chamar a atenção dessa expressão, e acho que ela é importante, primeiro para sabermos que essa passagem ela é curiosa para entendermos a nossa fé. Por isso que mais do que uma exortação hoje, eu quero fazer uma catequese, para que você aprenda alguma coisa, e se você conseguir aprender, depois você vai dizer, Frei, eu entendi, realmente faz sentido. Ou se não, você pode depois manifestar a sua dúvida. Porque eu acho que essa explicação e essa catequese, ela é importante. Veja, nós vivemos num contexto de pluralismo cultural e pluralismo religioso. Na nossa porta ou nas ruas, aqui em Dublin, é comum isso, mas no Brasil é comum, por exemplo, chegarem pessoas em nossas casas
para nos ensinar a Bíblia, querer nos dar uma aula de Bíblia. E eu aqui falo, sobretudo, das testemunhas de Jeová. E eu penso que é importante você entender isso exatamente por causa desta realidade. Eu lembrava aqui em outra ocasião que agora nas minhas férias no Brasil, na minha casa, na casa da minha mãe, bateram na porta, tocaram na campainha as testemunhas de Jeová, e meu sobrinho, eu estava fazendo algo, meu sobrinho foi me chamar para falar com eles. Eu disse, meu filho, eu estou ocupado. Ele disse, mas tio, é melhor o senhor ir. E eu fui, eram 2 testemunhas de Jeová. E eu estou recordando isso para iluminar a nossa reflexão. O que aconteceu foi que aqueles homens queriam falar e eu disse, moço, o senhor acredita em Deus? Algo que eu sempre dizia para as pessoas dizerem. E naquele momento eu tive a oportunidade de dizer. E eles disseram, sim, claro. Eu digo, então diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí eles ficaram assim um pouco temerosos, assim, perceberam a situação um pouco diferente. E por que eu pedi que eles dessem glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Porque qual é o grande problema das testemunhas de Jeová? É que eles negam veementemente a verdade fundamental da nossa fé. Qual é a verdade fundamental da nossa fé? Quem é Deus? Quem é Deus para nós cristãos? Para nós católicos? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quantos deuses existem? Nós dizemos, sem sombra de dúvida, só existe um Deus. Quem é esse Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, a Trindade. E eles negam a Trindade. Como assim eles negam a Trindade? Eles não acreditam, primeiro, que Jesus é Deus, é Filho de Deus. Para eles, Jesus é uma criatura de Deus. Ele foi criado, ele não foi gerado. Ele não, diferente do que a gente diz no nosso credo, gerado, não criado, eles dizem o contrário, criado, não gerado. Para eles, Jesus não é Deus, é uma criatura especial, celestial, mas não Deus. É uma criatura. E por essa razão, eu pedi que eles dessem glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E obviamente eles não deram glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E eles disseram, e eu falei, vocês não creem, eu disse para eles, vocês não creem que Jesus é Deus? Vocês não creem que o Espírito Santo é Deus? Então, eu diria a vocês, a fé de vocês é diferente da minha, vocês podem ir na paz, que eu vou ficar na paz, mas eles insistiam. E eles disseram uma coisa curiosa naquele diálogo, eles disseram, o Espírito Santo, uma força. Ou seja, aqui eu queria me deter no Paráclito, porque toda essa conversa começou com um Paráclito. Eles fizeram questão de sublinhar que o Espírito Santo é uma força. O que isso quer dizer? Veja, nós sabemos o que quer dizer a palavra espírito. A palavra espírito no grego se diz pneuma, ou mesmo em hebraico se diz ruá. A palavra pneuma ou ruá, repito, ruá, a palavra para falar do espírito em hebraico é ruá, para falar do espírito em grego é pneuma. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer? A palavra significa tão somente vento, sopro. Então eles, baseado nessa literalidade da palavra, dizem que não, o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é uma coisa. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, não prometeu que mandaria uma pessoa, mas mandaria uma coisa, ou seja, uma força, um vento, um sopro, mas não é uma pessoa. Eu não quis me alongar com aqueles homens porque é como enxugar gelo, né? É inútil. Mas eu penso que é minha obrigação explicar para vocês. Veja, nessa passagem do Evangelho, Jesus ele fala que enviará um outro Paráclito. Isso eu estou falando do versículo 16, que não proclamamos hoje. Mas que está conectado com o versículo que nós proclamamos hoje, ou seja, João 14, 26, onde o Senhor diz, mas o Paráclito, o Espírito Santo, e veja no versículo 16 ele diz, rogarei ao Pai e ele enviará um outro Paráclito. Por que ele não disse só enviará um Paráclito, mas disse um outro Paráclito?
Porque o primeiro Paráclito, o primeiro Consolador, o primeiro Defensor é o próprio Jesus Cristo. E como é que eu sei disso? Porque eu disse a vocês no começo que a palavra Paráclito é usada 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes elas diz respeito ao Espírito Santo. E uma vez ela diz respeito a Jesus Cristo. Como assim? Vamos lá em 1 João, se você quiser acompanhar, depois você checa na sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versos 1. Olha o que é que João diz sobre Jesus. Diz assim: meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Olhe bem, ele diz, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um Paráclito junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, porque foi que João disse, porque foi que o Evangelho de João proclamou que Jesus vai rogar ao Pai e o Pai vai mandar outro Paráclito. Porque o primeiro Paráclito que o Pai mandou foi Jesus Cristo. Eu sei que na sua Bíblia não está a palavra Paráclito. Em muitas Bíblias está a palavra advogado. Mas o original grego é exatamente esse, Paráclito. Aqui é traduzido por advogado, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, mas o termo grego é esse, outro Paráclito. Então por que eu estou dizendo e fazendo essa questão de mostrar que Jesus, falando do Espírito Santo, usou esse termo por uma razão simples, irmãos? Porque, veja só, eu sei que a palavra Espírito significa vento, eu sei que a palavra Espírito, ruá, significa sopro. Porém, vejamos bem uma coisa. A nossa fé se baseia naquilo que Jesus disse, nos ensinamentos de Jesus. E o que acontece? É que quando eu escuto aqueles senhores que fazem questão de dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma força, não é uma pessoa, mas uma coisa, o que acontece é que eu não percebo em suas palavras, na palavra daqueles senhores, um eco daquilo que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Porque Jesus não falou do Espírito Santo como coisa, falou como pessoa. Ele deu ao Espírito Santo um adjetivo pessoal. Ele comparou o Espírito Santo consigo mesmo. E de fato, é esse o ensinamento bíblico do Senhor aqui presente. O Espírito Santo não é uma coisa, é uma pessoa. Semelhante a Jesus. Olha, o Pai enviou Jesus. Essa é a primeira mão do Pai. É a primeira missão. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, ele envia primeiro o Filho. E depois ele envia o Espírito Santo. O outro Paráclito. E por que essa segunda missão celestial, ela é fundamental? É o que nós vemos aqui no versículo 26. O Pai enviará, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo o que vos disse. Ou seja, o Espírito Santo nos é dado para compreendermos tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Olha que maravilha! É através do Espírito Santo que nós temos a compreensão da revelação de Jesus Cristo. Ou seja, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles se tornam evidentes para nós por meio do Espírito Santo. E é interessante que essa verdade fica muito clara no capítulo 16, 7. Quando o Espírito da verdade, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo,
mas dirá de tudo que tiver ouvido. Ou seja, o Espírito Santo nos levará à plenitude da compreensão do Evangelho. Ou seja, quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe que os discípulos, como hoje, no Evangelho de hoje, Judas, não Iscariotes, fez uma pergunta a Jesus. Ele não entendeu as palavras de Jesus. E ele não poderia entender. Quando a gente vê, também ainda nessa perícope, a gente vê Tomé que faz uma pergunta a Jesus, que não entendeu Jesus, ele não poderia entender. Quando nós vemos Felipe fazer uma pergunta, porque não entendeu, é porque ele não poderia entender ainda. Por quê? Esse entendimento de tudo que Jesus falou e ensinou só será possível com a luz do Espírito Santo, com o Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. Em outras palavras, irmãos, primeiro a revelação de Jesus é sobre o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo não é uma coisa, os testemunhos de Jeová estão completamente errados, a doutrina dele é uma doutrina herética. Eu disse para aqueles senhores que eles insistiam em querer falar, porque eles são muito insistentes, né? Eu disse para eles: moço, a sua fé é diferente da minha, você pode ir em paz, que eu vou ficar em paz, vocês podem ir, mas não tem como, eu não vou parar para lhe ouvir, porque eu já sei o que vocês vão me dizer e é uma perda de tempo. Mas eles insistiam muito, e é curioso que é importante ter cuidado com esses senhores, sobretudo se você não tem conhecimento, por uma razão simples. E aqui eu já vou dizer outra coisa que não tem a ver com o Evangelho, mas acho importante vocês terem essa informação, é que eles lhe dão para você ler, ele não vai aceitar que você leia a sua Bíblia, ele vai dar a Bíblia dele. Por quê? Porque a Bíblia dele é adulterada, a tradução dele, eu poderia até depois fazer um vídeo para mostrar o quanto a tradução do Novo Mundo, é assim que chama a Bíblia das Testemunhas de Jeová, ela é adulterada, ela vamos dizer assim, interpolada, ou seja, vão colocando ali coisas que não estão no texto original, são coisas dele. Por exemplo, eles colocam o nome de Jeová no Novo Testamento, quando em nenhum momento o Novo Testamento usa esse nome. Então, só para dar um pequeno exemplo, para dar um outro exemplo, eles, lá no prólogo do Evangelho de São João, eles colocam: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eles não botam "e o Verbo era Deus", eles colocam assim: o Verbo era um Deus, e colocam com D minúsculo. Vejam, eles vão alterando a Bíblia de modo a corroborar as doutrinas dele. Existem obras, eu posso mostrar depois em outra ocasião, que mostram todos os erros dessa Bíblia. É complicado parar para ouvi-los, porque eles são hereges, eles negam as verdades fundamentais. Veja, Jesus, quando falou de si mesmo, falou como Deus. Eles negam que Jesus é Deus. Ainda nessa perícope, Jesus diz o quê? No versículo 14, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, Jesus se coloca em pé de igualdade com o Pai. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus diz: quem me vê, vê o Pai, nessa passagem. Então, a doutrina da Trindade, ela está presente nesse capítulo, e é preciso recordá-la, porque é viva nesse capítulo que nós estamos lendo durante esses dias. Primeiro, Jesus se coloca em patamar de igualdade com o Pai, crer em Deus, crer também em mim, e depois Jesus coloca o Espírito Santo em igualdade consigo. Assim como ele veio como um paráclito, o Espírito virá como paráclito também. Ou seja, neste capítulo, a verdade da doutrina trinitária está evidente. Jesus fala de si mesmo como Deus, e Jesus fala do Espírito em igual missão consigo mesmo. Então, aqui eu aproveitei mais para uma catequese do que mesmo para uma exortação, para mostrar que essas doutrinas são complicadas. Eu, pessoalmente, aqui eu vou partilhar com vocês uma experiência da minha vida, uma experiência de vida. Quando eu era adolescente, não sei, 14, 15 anos, eu já tinha um desejo de aprender, de conhecer as Escrituras. Tinha esse desejo.
as irmãs faziam um estudo mensal na minha cidade, porém eu sinceramente não gostava muito do tipo de estudo que elas faziam, era mais de natureza sociológica, né? E eu não gostava, realmente eu fui, mas não gostei da experiência. E eu queria conhecer mais sobre a doutrina. O que aconteceu é que bateram na minha casa as testemunhas de Jeová e me fizeram um convite tentador. Eles disseram assim: se você quiser, nós podemos vir aqui dar um estudo bíblico para vocês, na sua casa. Aí eu, adolescente, fiquei maravilhado com aquela proposta. E na minha cidade existiam religiosas, freiras. Eu agradeço a Deus por essas religiosas. Eram umas irmãs que vieram de Santa Catarina, mais especificamente de uma cidade no interior da Santa Catarina, de uma congregação chamada Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora. E aquelas irmãs, tinha uma delas chamada Irmã Luísa, que já tinha sido provincial da congregação, do oeste de Santa Catarina, elas. Eu fui lá falar com a Irmã Luísa, porque eles me fizeram essa proposta, e a Irmã Luísa disse assim, eu perguntei: irmã, os testemunhos de Jeová foram lá em casa e se ofereceram para dar uma aula, um estudo bíblico comigo. O que é que a senhora me diz? A irmã foi inteligentíssima. Ela não me disse que eu não aceitasse, nem disse que eu aceitasse. Ela me fez pensar. Ela disse assim: meu filho, você é quem tem que decidir. Porém, eu acho melhor não saber nada do que saber errado. Aí eu disse... Ela não disse que eu aceitasse ou não. Ela só disse: é melhor não saber nada do que saber errado. E eu saí para casa com aquela palavra da irmã. E eu disse assim: mas é mesmo, né? Porque se eu aprender errado, eu vou ter dois trabalhos. Primeiro, de desaprender o errado. E segundo, de aprender o certo. Porque, de fato, se alguém perde tempo para ouvi-los, vai aprender o maior erro. Qual é o erro? A verdade sobre Deus. Negar que Jesus é Deus, negar a divindade do Espírito, vai fazer com que você deixe de adorar o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus irmãos, se bater um dia na sua porta um desses senhores, eu lhe dou um conselho: não vá brigar, porque não adianta. São hereges, não é? Ou seja, herege quer dizer alguém que se separou da fé ortodoxa. Não é um palavrão, não estou chamando um palavrão com ninguém, não. Você vai perder seu tempo. Não adianta, deixa passar. Eu diria que você diga: vá em paz que eu fique em paz. Porque se você deixar entrar na sua casa, vão estar ensinando uma heresia, negando e falando mal, diminuindo nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai ser infectado por um vírus, porque isso é um vírus. Existe o coronavírus, mas existe também o vírus das falsas doutrinas. O vírus da falsa doutrina. O testemunho de Jeová é uma falsa doutrina. Que você não seja infectado por ele. Quando ele chegar na sua porta, vá na paz que eu fique em paz. O seu Deus é diferente do meu. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você não crê, você não dá glória. Ele vai dizer que o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Foi assim que Jesus falou do Espírito, como um outro paráclito. Porque o primeiro paráclito é Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, mais do que uma pregação. Nós fizemos aqui uma catequese. Eu espero poder ter contribuído de algum modo para a sua fé. E eu gostaria de fazer um pedido a você. Se você aprendeu alguma coisa com essa meditação, você poderia dizer uma palavra, com uma frase. Poderia colocar no seu comentário aqui abaixo. Esse feedback é importante para nós, não é? Então que você possa dizer: Frei, eu aprendi isso hoje. Você pode ter uma frase e quem sabe esse feedback também nos motiva ou também nos orienta. Ou se você também não entendeu alguma coisa, você pode também colocar a sua dúvida e a gente pode também ir esclarecendo.
não é apenas uma pregação, é também uma catequese, esse momento aqui com vocês. Então, que você possa colocar o que você entendeu e o que você compreendeu. E aí, quem sabe pode também ser uma ajuda para outros que estão nos acompanhando. Então vamos dar agora uma bênção, a nossa bênção final, a nossa oração final. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos, neste momento, dar agora a bênção final. Pedir ao Senhor que vos dê um dia abençoado, um dia na sua presença, e que você, meu irmão, nunca deixe de dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando as crianças iam fazer catecismo na paróquia, em 2 paróquias onde eu trabalhei, ou mesmo no santuário lá em João Pessoa, ou Catolé, ou Uricuri, eu tenho o hábito de fazer uma entrevista com as crianças. E eu fazia uma pergunta para elas. Eu perguntava assim: meu filho, me diga uma coisa, quantos deuses existem? E claro, a resposta era óbvia, a criança deveria responder um Deus, né? Às vezes é engraçado, porque criança é criança, às vezes ela, como tinha decorado os 7 sacramentos, dizia: quantos deuses existem? 7! Mas aí a gente aproveitava para explicar: só existe um Deus. A segunda pergunta que eu fazia à criança é: quem é o nosso Deus? E aí a resposta correta é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, irmãos, que você nunca se esqueça que o nosso Deus é o Pai, que enviou o Filho. O nosso Deus é o Espírito, que o Filho pediu ao Pai que enviasse até nós. A nossa salvação é fruto da ação daquele que foi enviado pelo Pai, o Filho, que morreu na cruz, mas é fruto também da santificação que vem do Espírito Santo, derramado em nosso coração, derramado em nossas mentes, para que possamos compreender tudo que Jesus nos ensinou. Por isso, irmãos, a nossa salvação é trinitária. Ela vem do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Se eu adoro ao Pai, e a oração que o Padre faz é essa, viu? A nossa fé é trinitária. Quando a gente ora ao Pai, a gente ora trinitariamente. Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. O Padre, quando reza ao Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Então essa é a nossa fé. Nós não podemos achar que os testemunhos de Jeová estão certos quando nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo ou a pessoa do Espírito Santo. Eles estão errados. E deixa eu lhe dizer, você não deve permitir que ninguém que ofenda ou diminua nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falar na sua casa. Há uma letra na Escritura que diz muito claramente: os ímpios não se levantarão, não falarão na Assembleia dos Justos. Essa palavra que nega a divindade do Filho e do Espírito Santo é uma palavra ímpia. Também na carta de São João diz: quem é o anticristo? Quem nega o Filho e nega o Pai. Quem nega a divindade de Jesus é um anticristo. Então não deixemos que os anticristos venham
nos dar aulas em nossas casas, viu? Você sentar para ouvir o anticristo negar a divindade de Jesus não tem sentido. Então vamos dar agora a bênção final, que você saia e ajude outras pessoas a entenderem. O Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre a sua face, tenha compaixão de vós, volva para vós esse olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, um dia abençoado, uma semana abençoada. Louvado seja nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.